Exercício número 1. Uma pessoa puxa uma geladeira da cozinha para até a porta de saída para levá-la ao concerto. Esse percurso tem 10 metros de distância e é feito com o auxílio de uma corda. Considerando que o ângulo entre a corda e o piso é de 60 graus e que a força exercida pela pessoa é de 70 newtons, qual foi o trabalho realizado por essa pessoa? Um exercício relativamente fácil e vamos tirar os dados do problema e resolvê-lo. Vamos colocar uma telinha para resolução, onde vocês podem ver que a força é de 70 newtons, a distância é de 10 metros e o ângulo é de 60 graus, cujo cosseno é 0,5. Utilizando a equação, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo e substituindo os valores 70, 10 e 0,5, ao multiplicar tudo, obtemos 350 joules. Bem simples, conforme eu havia dito. Exercício 2. A realização de trabalho por uma força está relacionada à quantidade de energia envolvida no processo. Analisando a figura a seguir, pode-se afirmar corretamente que o trabalho realizado pela força entre 5 metros e 15 metros é de... Então aí são as opções, e temos aí um gráfico da força pelo deslocamento. Nós aprendemos que um gráfico da força pelo deslocamento, ele vai nos dar o trabalho dessa força. Então vamos fazer a análise desse gráfico agora. Se observarmos no texto do problema, ele quer o trabalho realizado entre 5 metros e 15 metros. Logo, aquele intervalo de 0 a 5 metros, para mim, não me importa. Observando cada figura geométrica desse gráfico, eu percebo que a primeira é um retângulo, ali de 5 a 10 metros. Eu vou chamá-lo de área 1. Por ser um retângulo, é base vezes altura. A base é de 5 a 10, ou seja, 5 metros, e a altura é de 0 a 3, ou seja, 3 metros, totalizando 15, ou seja, o meu trabalho 1 é 15 joules. Já a figura 2 poderia ser um trapézio, poderia. Quem não lembra como calcular o trapézio, transforma em um triângulo e um retângulo. A área do triângulo é muito fácil, é base vezes altura dividido por 2. A base é de 10 a 15, ou seja, temos 5 metros. E a altura é de 3 a 7, portanto, 4. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, eu tenho um trabalho 2 de 10 joules. A figura 3 é um retângulo, base vezes altura. A base também é de 10 a 15, ou seja, 5, e a altura é de 0 a 3, ou seja, 3. Logo, eu tenho uma área 3 também de 15 joules. Qual será o trabalho total? O trabalho total será exatamente a soma de todos os trabalhos representados nesse gráfico. Trabalho 1 mais trabalho 2 mais trabalho 3. Logo, teremos 15 mais 10 mais 15. Resposta: o trabalho representado por esse gráfico de 5 a 15 metros é de 40 joules. Logo, a resposta certa é a letra E. Exercício 3. O fabricante de empilhadeira afirma que a máquina tem uma potência total de 500 watts. A empilhadeira, operando em potência máxima, demora 8 segundos para elevar uma caixa de massa 80 kg a uma altura de 4 metros. Adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A potência da máquina, letra B, o rendimento da máquina durante o empilhamento.
Sabemos que potência é a razão do trabalho pelo intervalo de tempo. O trabalho é dado por força vezes o deslocamento. E a força, nesse caso, é a força-peso, que é massa vezes gravidade. Substituindo os valores da massa por 80 e da gravidade por 10, eu tenho uma força-peso de 800 newtons. Para identificar, vou chamar de trabalho da força-peso como 800 vezes o deslocamento, que é de 4 metros, totalizando um trabalho de 3.200 joules. Substituindo isso na equação da potência, que é trabalho sobre intervalo de tempo, eu teria o seguinte cálculo. Trabalho 3.200 dividido pelo intervalo de tempo, que é de 8 segundos. Logo, a minha potência é de 400 watts. Na letra B, ele quer o rendimento da máquina. Esse N esquisitinho é o rendimento. Potência útil por potência total. Potência útil é aquilo que realmente a máquina converte em trabalho. Então, 400. E total é toda a potência que ela tem, teoricamente. 400 dividido por 50, que dá 0,8. Então, colocando em porcentagem, nós temos um rendimento de 80%. Exercício 4. Um carrinho de montanha-russa com massa de 300 kg passa por um ponto situado a 10 metros do solo com velocidade de 5 metros por segundo. Considerando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a energia mecânica do carrinho em relação ao solo nesse ponto é de... Aí estão as opções para a gente calcular e marcar a opção correta. Como já aprendemos, a energia mecânica pode ser definida matematicamente como a soma da energia potencial com a energia cinética. Nesse caso, a energia potencial é a potencial gravitacional, que é dada por massa vezes gravidade vezes altura, enquanto a cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Substituindo os dados fornecidos no problema, a massa é de 300, a gravidade é 10, a altura também é 10, e a massa 300 vezes a velocidade fornecida, que é de 5, dividido por 2. Desenvolvendo cada um desses cálculos, 300 vezes 10 vezes 10 dá 30.000, multiplicando ali o 300 pelo 5 ao quadrado, que é 25, e depois dividindo tudo por 2, eu terei 3.750. Fazendo a soma, eu tenho 33.750 joules. É a letra D. Questão 5. Na rampa abaixo, o corpo inicia seu movimento a partir do repouso e escorrega sem atrito. Calcule a velocidade desse corpo ao chegar na base da rampa. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E aí está o desenho bem simples para ilustrar o que o exercício está solicitando. Nessa lista, esse é o primeiro exercício que teremos que aplicar os princípios da conservação de energia. E aqui ele nos disse que não tem atrito. Logo, em algum momento teremos que considerar que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Algumas coisas também são importantes de verificar. Por exemplo, ele diz que esse objeto lá em cima partiu do repouso. Portanto, sua velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, no ponto mais alto da trajetória, a energia cinética dele é nula. E chegou até o solo, na base da rampa, aonde a altura é zero. Então, a energia potencial gravitacional também é zero. Mas vamos resolver, que é mais fácil de entender. Eu vou marcar nesse desenho
o ponto A lá em cima e o ponto B lá embaixo. Podemos observar que no ponto A, a energia mecânica será a potencial mais a cinética. Como eu havia dito, lá no alto, a energia cinética é nula, porque ele partiu do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial sendo zero, então a energia cinética também é igual a zero. Então a única energia que existe lá no ponto A é a própria energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes a altura no ponto A. Substituindo os valores, a massa eu não tenho, mas não tem problema, vou deixar em m mesmo. A gravidade é 10 e a altura é 45. Logo, eu tenho 450 vezes m. Esse m é da massa. Deixa aí por enquanto. Já no ponto B, também a energia mecânica será a potencial mais a cinética. Só que é um detalhe. No ponto B, ele está a nível do solo. Portanto, a altura é zero. Então, a energia potencial gravitacional também é zero. Logo, no ponto B, a única energia a se considerar é a cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Novamente um m desconhecido, vou deixar ele ali destacado e vou deixar esses elementos que eu quero exatamente saber a velocidade de B. Como não tem atrito, a energia mecânica inicial é igual à final, ou seja, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Em A, temos 450 vezes m, enquanto em B temos m vezes v de B ao quadrado sobre 2. Olha, a matemática me ajuda ali. Ó. Eu posso simplificar cancelando esse m com esse m. Eu tenho 450 igual vb ao quadrado sobre 2, que eu posso multiplicar cruzado. Eu tenho então v de B ao quadrado igual a 900. Extraindo a raiz, eu tenho que a velocidade de B é igual a raiz de 900, ou seja, no ponto B, a velocidade é de 30 metros por segundo. Isso é um fato interessante para mostrar para vocês que a massa não vai influenciar em nada nesse tipo de problema. A massa não vai influenciar na velocidade com que ele chega lá embaixo. Parece um pouco antagônico, parece um pouco estranho. Porém, se você pegar qualquer valor da massa e substituir ali, ó, se você quiser encontrar um valor da massa, qualquer um. Por exemplo, faça aí na sua casa, na hora que estiver estudando, substitui por um valor, sei lá, uma massa de 1 kg. Ah, você não está satisfeito com 1 kg? Substitua a massa por 3 ou por 47,28. Você vai perceber que exatamente lá no ponto B, por não haver atrito, a velocidade também será de 30 metros por segundo. Questão número 6. Na pista abaixo, considerando nulo os atritos e a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura do ponto A. Então temos ali um gráfico, um desenho, onde no ponto A o objeto é empurrado com velocidade inicial de 10 metros por segundo. Ele está numa posição H de A, que eu quero descobrir, e ele passa pelo ponto B, que está situado a uma altura de 10 metros em relação ao solo, com velocidade de 30 metros por segundo. Então notem que ele não parte do repouso no ponto A e o ponto B também não está no solo. Então esse exercício é bem peculiar, bem completo para estudarmos. Como ele diz para desprezar o atrito, diz que o atrito é nulo, então é um sistema conservativo. Então em algum momento da resolução teremos que considerar que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Vamos marcar o ponto A, e nesse ponto A, a energia mecânica, obviamente, será a soma da energia potencial, que nesse caso é gravitacional, com a cinética. Não dá para cortar ninguém, porque eu tenho a velocidade e tenho a altura. Então a energia mecânica será massa vezes a gravidade vezes a altura no ponto A, mais a massa vezes a velocidade ao quadrado, isso aí dividido por 2. Que valores eu tenho? Eu tenho a da gravidade e da velocidade no ponto A.
Então eu vou substituir tudo aquilo que eu não tenho, eu vou manter a própria variável, a própria letra, lembrando que meu objetivo é encontrar o H de A, por isso eu destaquei em amarelo ali. Dá para melhorar um pouquinho mais isso aqui. Ficou 10 vezes M vezes H de A, que é o nosso objetivo, mais 10 ao quadrado é 100, dividido por 2, 50 vezes M. Já no ponto B, a energia mecânica em B é a potencial em B mais a cinética em B, da mesma forma que já tínhamos feito anteriormente. O que tiver valor, a gente substitui. Por exemplo, nós podemos pensar, já que a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura, eu não tenho a massa. Então eu vou apenas conservar aquele M do mesmo jeito, depois eu faço uma operaçãozinha matemática ali para tentar resolver a situação. Gravidade é 10 e a altura também é 10. A velocidade no ponto B é 30, que elevado ao quadrado dá 900 e dividido por 2 dá 450. Então eu tenho 100m mais 450m. Então eu tenho 550m. Vou deixar assim por enquanto. Como o problema disse que o atrito é nulo, então a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Agora virou uma continha matemática, onde eu tenho que abusar da matemática, substituindo a energia mecânica de A por seu valor correspondente, ali em vermelho, e a de B também, no caso 550m. Se eu passar esse 50m para o segundo membro, eu terei 550m menos 50m. Já fica mais fácil de resolver. Então, 10m vezes H de A será igual a 500. Agora basta aplicar a fazer uma matemática bem simples, por exemplo, fazendo a simplificação daquele m com aquele m. Assim teremos 10H de A igual a 500. Passando dividindo 500 por 10, eu terei a altura no ponto A igual a 50 metros. Eu só coloquei por extenso metros ali para não confundir com m de massa, tá? Então, novamente, você tem a opção ali, se você não se sente à vontade de usar a matemática para simplificar aquele m, você pode escolher um valor para a massa, já que é um sistema conservativo, ou seja, não tem atrito, portanto, qualquer valor que você escolher para a massa, você vai obter o mesmo resultado final. Eu recomendo, se você não quiser fazer desse jeito, use a massa valendo 1 kg, que vai dar exatamente a mesma coisa. Questão 7. Um bloco de massa 100 gramas é mantido na posição indicada na figura, comprimindo uma mola de constante elástica igual a 1000 newtons por metro. Sabendo-se que a compressão da mola é igual a 10 centímetros, faça o que se pede. Letra A. Determine a energia potencial elástica armazenada na mola. E letra B. Liberando-se o bloco, ele acelera até perder o contato com a mola. Calcule a velocidade máxima adquirida pelo bloco, supondo que toda a energia potencial armazenada na mola é transferida para ele. Não é um exercício tão complexo, temos que ficar sempre atentos nesse caso com as unidades de medida. Então vamos lá para a resolução dele. Vamos colocar uma telinha aqui do lado para fazermos a resolução. Então, primeiro passo, a massa é dada em gramas e no sistema internacional tem que ser em quilogramas. Dividimos por 1000, temos 100 gramas transformada em 0,1 kg. Outro elemento é a deformação. Está dada em centímetros, mas a constante elástica foi dada em newtons por metro. Então eu vou lá, agora converto aqueles centímetros em metros. 0,1 metro é o valor do x, a deformação. Na letra A, vamos agora para o cálculo da energia potencial elástica, cuja equação é K vezes x ao quadrado sobre 2. Mera substituição agora, o K é 1000, o x é 0,1 elevado ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Então eu faço agora 0,1 ao quadrado, o resultado multiplico por 1000 e depois divido por 2. Portanto, eu terei uma energia potencial elástica de 5 joules. Na letra B, vamos agora calcular
a velocidade, considerando que toda a energia potencial elástica da mola foi transferida para o bloco, ou seja, é um sistema conservativo. Vamos desprezar os atritos. Então significa que a energia potencial elástica é igual à energia cinética. A energia potencial elástica vale 5. A cinética é massa, velocidade ao quadrado, sobre 2. A energia potencial elástica já está registrada. Agora, a massa, 0,1 kg, vezes v ao quadrado sobre 2. Multiplicando cruzado, 5 vezes 2, 10. 0,1 vezes v ao quadrado igual a 10. Passa o 0,1 dividindo. 10 dividido por 0,1 é 100. Então, v ao quadrado igual a 100. Extraindo a raiz disso tudo aí, teremos a velocidade igual a 10 metros por segundo. Exercício número 8. Considere que um cubo de 10 kg é abandonado de uma altura de 10 metros e atinge o solo com uma velocidade de 8 metros por segundo. Calcule o trabalho do atrito realizado pela resistência do ar. Adote a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Um exercício aonde agora teremos que considerar o atrito. Então, é um sistema dissipativo. Então, precisaremos calcular essa energia dissipada. Então, vou fazer um esqueminha, onde vai ter um corpo num ponto que eu chamei de ponto A, ponto mais alto, e ele vai ser abandonado até chegar no solo, no ponto que eu chamei de ponto B. No ponto A, que é o ponto mais alto da trajetória, a energia mecânica em A é igual à energia potencial em A mais a energia cinética em A. Um detalhe é que ele foi dito no problema que esse objeto ele é abandonado, ou seja, ele partiu do repouso. Logo, sua velocidade inicial é zero, então a energia cinética também é zero. Portanto, no ponto A só existe energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Substituindo os valores, que coincidentemente são todos 10, eu tenho 1000 joules de energia mecânica no ponto A. Já no ponto B, eu tenho que considerar agora que está no solo. Mas ainda é válida, obviamente, a energia mecânica, que é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Como ele está no solo, essa energia potencial é zero, já que a altura é zero. Então, em B só existe a energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A massa é 10, a velocidade em B é 8, isso tudo dividido por 2, desenvolvendo essa continha, elevando 8 ao quadrado, multiplicando por 10 e dividido por 2, temos 320 joules. Como foi dito no enunciado do problema, que nós precisamos determinar o atrito, então ele está sendo considerado. E o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica em um sistema dissipativo. E o que é essa variação? É a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. No nosso problema, a energia mecânica final é a energia mecânica no ponto B, enquanto a inicial é a energia mecânica no ponto A. Logo, substituindo os valores, eu terei 320 menos 1000. Logo, o trabalho da força de atrito vale menos 680 joules. Sim, negativo, porque conforme já estudamos, o atrito é uma força de oposição ao movimento. Então, representa um valor negativo. Se estiver fazendo algum exercício onde ele pede apenas a intensidade desse trabalho, o valor numérico, você poderia suprimir o sinal, desde que você deixe claro que isso daí é uma energia que foi gasta, uma energia dissipada, ou que se perdeu. Exercício número 9.
Um depósito possui caixas de 5 kg situadas a 3 metros de altura. Para levá-las até o chão, é utilizada uma rampa recoberta com material rugoso para diminuir a velocidade durante o deslizamento. As caixas são postas a deslizar a partir do repouso e chegam ao chão com velocidade de 3 metros por segundo. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, durante a descida das caixas, a dissipação de energia foi de aproximadamente, e aí temos as opções para marcar. Percebemos então que a questão trata-se de um exercício de dissipação de energia. É um sistema dissipativo, onde teremos que calcular o trabalho da força de atrito. Então vamos para a resolução. Vou fazer um esboço dessa rampa, cuja altura é de 3 metros. Posicionar o objeto, ele vai deslizar por essa rampa. Lá em cima eu vou chamar de ponto A e lá embaixo de ponto B. No ponto A, a energia mecânica no ponto A será a soma da energia potencial mais a energia cinética naquele ponto. Só que tem um detalhe, o problema diz que esse objeto é abandonado, ele parte do repouso, então sua velocidade inicial é zero, logo a energia cinética também é zero. Então no ponto A só tem a potencial, massa, gravidade e altura. Multiplicando a massa que é 5, a gravidade é 10, vezes a altura que é 3, eu tenho a energia mecânica no ponto A igual a 150 joules. Já no ponto B, mesmo sistema, a energia mecânica é a soma da potencial com a cinética, mas no ponto B estamos no solo, logo a altura é zero. Então, a energia potencial gravitacional também é zero. Então, no ponto B só sobra a energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Substituindo a massa por 5, a velocidade por 3. E aí jogamos na equação. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 5, e agora dividido por 2, dá 22,5 joules. Bom, o sistema é dissipativo, ou seja, eu tenho que considerar esse atrito. Essa energia dissipada é exatamente o trabalho da força de atrito. E o que é o trabalho da força de atrito no sistema dissipativo? É a variação da energia mecânica. Ou seja, a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. A energia mecânica final é a energia mecânica em B, enquanto a energia mecânica inicial é aquela que acontece lá em A. Logo, substituindo os valores, em B é 22,5 e em A é 150 joules, fazendo essa subtração, temos o trabalho da força de atrito igual a menos 127,5 joules. Portanto, temos aí como resposta a letra E, que nas opções está sem o sinal negativo, porque ele já disse lá no texto qual a dissipação da energia. Então, quando se fala dissipação ou perca, já subentende-se que é um valor negativo, porque o atrito é uma força dissipativa. Exercício 10. Uma esfera A de massa 6 kg, inicialmente em repouso no ponto A, é deslocada de sua posição de equilíbrio e movimenta-se sobre uma calha no formato indicado na figura. Adotando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando os atritos, determine, letra A energia mecânica da esfera nos pontos A, B e C, letra B, a velocidade com que a esfera passa pelo ponto C. Então temos uma gravura, onde no ponto A a altura é 14 metros, o ponto B toca o solo e o ponto C está a 6,8 metros do solo. Para a nossa resolução, vamos considerar ali que no ponto A nós temos a energia mecânica em A igual à energia potencial naquele ponto mais a energia cinética. Com um detalhe importante, que no ponto A é zero a energia cinética, pois ele parte do repouso conforme o exercício nos disse.
Logo, no ponto A, só tem a energia potencial gravitacional, que é massa vezes gravidade vezes altura, ou seja, 6 vezes 10 vezes 14, que vai dar o valor de 840 joules. Agora, nós estamos desprezando os atritos, ou seja, um sistema todo conservativo. Significa que se no ponto A eu tenho energia mecânica de 840 joules, no ponto B também eu tenho 840 joules e também no ponto C 840 joules. E isso responde à nossa questão de letra A. Na letra B, ele quer a velocidade da esfera passando pelo ponto C, que nós temos lá naquele ponto a energia mecânica sendo a potencial mais a cinética. O detalhe é que eu tenho todos os elementos, porque o ponto C está a uma certa altura. O que eu sei é que a energia mecânica lá vale 840. A potencial é massa vezes gravidade vezes altura no ponto C, e a cinética é massa vezes velocidade de C ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, eu terei massa, que vale 6, gravidade, que vale 10, e altura 6,8. Mais a massa, que é 6, e quero descobrir a velocidade de C, isso tudo dividido por 2. Agora, fazendo os cálculos, 840 é igual a 6 vezes 10 vezes 6,8, dá 408, aquele valor ali. Mais 6 dividido por 2 dá 3, 3V de C ao quadrado. 840, então, passando 408 para o primeiro membro, eu terei 840 menos 408 igual a 3V de C ao quadrado. E agora eu vou passar aquele 3 dividindo. 432 dividido por 3. Logo, eu terei 144 igual a V de C ao quadrado. Basta extrair a raiz. Então, eu terei raiz quadrada de 144, que é 12, o valor da velocidade, 12 metros por segundo. Questão número 11. Um corpo de massa 2 kg é abandonado a partir do repouso do ponto A, situado a 5 metros de altura em relação a B, em uma rampa sem atrito. Figura abaixo. Determine a velocidade com que o corpo atinge o ponto B, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Um exercício onde nós vamos calcular essa velocidade partindo do princípio que o sistema é conservativo, porque nós vamos desprezar o atrito. Lá em cima, no ponto A, registramos a energia mecânica como sendo a soma da energia potencial mais energia cinética. Ele partiu do repouso, então a energia cinética naquele ponto é zero. Logo, só sobrou energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura, ou seja, 2 vezes 10 vezes 5, totalizando 100 joules. Por sua vez, lá no ponto B, que é lá embaixo, a energia mecânica também será a energia potencial mais a cinética, mas notem que ele está no solo. A altura é zero, então a energia potencial também é zero. Sobra apenas a cinética no ponto B. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a energia mecânica em B vai ser igual a 2 vezes V de B ao quadrado, tudo sobre 2. Simplificamos, temos que a energia mecânica em B é V de B ao quadrado. O sistema é conservativo, porque ele me disse exatamente para desprezar o atrito, é sem atrito. Vou pegar aquelas equações que eu defini na tela anterior, vamos colocar aqui e vamos pensar da seguinte maneira. Já que o sistema é conservativo, significa que a energia mecânica em A deve ser igual à energia mecânica em B. A energia mecânica é 100, a energia mecânica em B é o próprio V de B ao quadrado. Extraindo a raiz disso daí, eu tenho que a velocidade em B é igual a 10 metros por segundo. A resposta do nosso problema. Exercício número 12, o último exercício dessa nossa lista. Em um experimento
abandonou-se uma esfera de massa 5 kg do alto de uma rampa de 9,8 metros de altura. Os dados do atrito da rampa e da resistência do ar foram considerados, de modo que foi possível calcular a perca de energia mecânica no trajeto até o nível do solo, 330 joules. Determine a velocidade da esfera ao chegar na base da rampa. Portanto, vamos à resolução. O trabalho da força de atrito foi informada. É 330 joules, foi o que se perdeu de energia no caminho, do ponto A até o ponto B. Lá no ponto A, situado lá em cima, a energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética. O detalhe que no exercício nos disse que lá em cima é zero. Por quê? Porque partiu do repouso. Logo, a energia mecânica em A é só a potencial gravitacional naquele ponto. Massa, gravidade e altura. Ou seja, 5 vezes 10 vezes 9,8, que vai dar um valor de 490 joules. Bom, já sabemos quanto ele perdeu. Se fosse conservativo, nós diríamos que a energia mecânica no ponto A era igual à energia mecânica no ponto B. Mas não é um sistema conservativo. Ele me deu o quanto perdeu de energia. Então, para saber a energia mecânica em B, basta pegar a energia mecânica inicial, que é em A, menos os 330, que é o valor da perca. Então, em B, eu tenho energia mecânica de 160 joules. E lá naquele ponto B, que está no solo, eu posso aplicar a equação, que é a potencial mais a cinética. Só que a potencial é zero porque ele está no solo, então a altura é nula. Então, no ponto B só tem energia cinética. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. E já sabemos o valor da energia mecânica é 160. Então, o que eu faço? Agora eu resolvo 160 igual a massa vezes a velocidade de B ao quadrado sobre 2. A massa é 5. Se eu fizer uma multiplicação cruzada ali, 160 vezes 2 igual a 320. Passa os 5 dividindo agora. 320 dividido por 5 vai dar um valor de 64. Tirando a raiz daquilo tudo, eu tenho o valor da velocidade no ponto B como 8 metros por segundo. Se o sistema fosse conservativo, o valor dessa velocidade seria maior do que 8 metros por segundo. Muito obrigado por sua atenção, até a próxima, bons estudos e tchau!